Carol, bem-vinda. Obrigada mesmo por aceitar o convite para explicar para a gente tudo sobre a ESG. Prazer enorme estar aqui com você, Stephanie, participando desse programa da CNN. Não sei se eu vou explicar tudo, mas a gente pode ter um bom papo aqui sobre o tema. Eu tenho certeza que quem assistir vai sair daqui já sabendo bastante do que fazer ou como interagir com essa sigla quando ouvir, né? Mas me conta então, assim, o ESG está mesmo ditando as regras de investimento no mercado atualmente? Olha, tem bastante chão pela frente, mas a gente avançou bastante, né? No que diz respeito a como que os investidores estão usando o ISD. O ISD é só para o pessoal se familiarizar, né? A gente está falando do ambiental, do social e de governança dos ativos que os investidores escolhem para investir. Então, basicamente, para onde está indo esse dinheiro e como ele leva em consideração esses princípios, né? E, em certa medida, quando a gente está falando do ambiental, do social e de governança, a gente está falando de parâmetros importantes de risco. Quer dizer, quando eu estou colocando o meu dinheiro em um determinado ativo, qual é o impacto que ele gera, quão bem estruturado ele está, que vai diminuir o meu risco como investidor. E, obviamente, se esses parâmetros estão bem azeitados, esse ativo se torna muito mais interessante para mim. Então, óbvio que isso sempre foi uma preocupação do mercado, mas com a intensificação das informações a respeito desses dados, os modelos de riscos, em função justamente de mudanças climáticas, de mudanças que a gente está vendo, inclusive, na geopolítica do mundo, que afeta, inclusive, a nossa transição energética, esses fatores estão pesando mais do lado do investidor. Então, nesse sentido, a gente avançou bastante na agenda, trazendo temas que vão se tornar cada vez mais importantes e informações que vão começar a ser incorporadas com mais sistematicidade, né, nesses ativos. E como é que você enxerga isso para o mercado de inovação, né, para o mundo de startups? São novas startups nesse setor, em especial de climatech, green techs, né, olhando mesmo o ambiente, e empresas que estão, empresas grandes que estão preocupadas com essa agenda. Como que você tem visto essas duas movimentações? Perfeito. Se de um lado você tem um investidor, né, que vai olhar para isso com mais seriedade a longo prazo, e não são todos, tem vários tipos de investidores no mercado financeiro, mas principalmente aqueles que estão olhando para o longo prazo, você tem um direcionamento de recursos para quais temas, né? Os grandes temas que o mundo vai precisar enfrentar nos próximos anos. Transição energética, social, né? Todo o nosso ecossistema social está assim, super estressado, né? Você tem muitos jovens sem emprego, sem trabalho, você tem baixo acesso de pequenas e médias empresas a capital, você tem um problema de um avanço de um lado da tecnologia e do outro, baixa escolaridade. Então, quando você olha esses grandes temas que o mundo vai precisar enfrentar, transição energética, o melhor uso da terra, porque isso também afeta o equilíbrio climático do planeta, produção de alimento e toda a agenda social, né, que precisa estar orientada à redução de desigualdade, sem dúvida que começam a aparecer recursos, investidores que têm uma agenda voltada para esses temas. Então, isso beneficia startups que vão estar voltadas a tecnologias de energia renovável, clean techs, que são startups que estão com tecnologias que ajudam a despoluir, melhorar o uso de recursos hídricos, de recursos da terra, por exemplo, saúde, startups estão ligadas, por exemplo, a financiamento também, a parte social. Então, você tem uma série de startups com vários temas que endereçam tanto o aspecto ambiental como social, com maior possibilidade de acessar esse capital, que é um capital interessado nesses temas, né? E aí, óbvio, que também entram aí as grandes empresas, porque as grandes empresas têm todo o interesse, principalmente se elas estão em setores que vão passar por um escrutínio maior, porque o investidor está olhando o impacto, né, e está, obviamente, esperando essa famosa frase agora, descarbonização. As empresas grandes também vão olhar para esse universo de startups e buscar parcerias e investimentos que também as ajude nesse processo de
está mais alinhado com a agenda climática do mundo, né? Climática e social. E como é que você vê o movimento das grandes empresas nessa agenda, né? Porque, por um lado, tem as startups produzindo, inovando soluções e as empresas precisam fazer alguma coisa, ou elas investem através do Corporate Venture Capital, ou elas também precisam fazer alguma coisa por elas mesmas, né? Isso está na agenda do conselho? Isso é uma diretoria específica? Como é que você está vendo esse movimento acontecer? Não, pergunta super importante. Eu vou falar das 3 dimensões que eu vejo nas grandes empresas, né? A primeira é a governança, né? As empresas comprometidas com essa agenda, elas têm o ambiental, o social no nível do conselho, né? Porque o conselho é a instância que está olhando a empresa no longo prazo. Então, é uma pauta que tem que ser estratégica, que precisa estar orientada às decisões de investimento de longo prazo da empresa e de inovação. E, inclusive, remuneração dos executivos, porque a maneira como você vai reconhecer resultado precisa estar alinhada com essa agenda de longo prazo. Tá atrelado, né? Exatamente. Então, primeira grande vertente aí são as empresas seriamente comprometidas, elas estão com a casa arrumada, com a governança estabelecida para que o conselho, o presidente, né, o nível executivo, se leva, esteja comprometido com essa agenda. Segunda grande dimensão. Uma vez alinhada, essa empresa vai precisar investir, né? Ela vai precisar buscar linhas de financiamento e recursos para que ela possa viabilizar essa agenda de investimento. Então, ela vai fazer as grandes emissões, né? Os famosos bonds. E esses bonds, né, que são os títulos de dívida, como ela capta dinheiro no mercado, eles vão precisar estar alinhados à estratégia. Então, para ela ter uma emissão verde, para ela ter uma emissão social, ela vai precisar ter os indicadores orientados a essa emissão, muito bem mapeados, acompanhados e diretamente veiculados à sua estratégia de longo prazo. E, obviamente, que o investidor vai cobrar, vai olhar para ela e vai dizer, olha, deixa eu ver a sua governança, deixa eu ver onde esse tema está, deixa eu ver o seu CAPEX, que é a linha do balanço, né, que olha investimento de longo prazo. E aí, obviamente, se ela não tiver isso materialmente definido e ambicioso, de fato, o investidor vai desconfiar. E ela não vai ter acesso a esse capital premium que ela espera obter para esses financiamentos. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais inovador de todos, é a empresa, que é um tema que eu defendo, né, é um negócio que a gente tem forte lá, inclusive, na nossa atuação no mercado financeiro. É a empresa como investidora de impacto, né? As empresas, né, várias dessas grandes, elas têm as suas fundações, os seus institutos, mas muitas das vezes esses investimentos ficam paralelos ao negócio. A gente tem visto cada vez mais algumas empresas assumirem a liderança de usar parte desse recurso para colocar em instrumentos financeiros de impacto. O que significa isso? Subsidiar linhas de financiamento para pequenas e médias empresas, investir em startups que têm uma preocupação social que talvez demorem um pouco mais para dar retorno. Elas vão dar, mas podem demorar um pouco mais. Mas quando você fala em pequenas e médias empresas, não é necessariamente que estejam solucionando aqueles problemas. Elas são pequenas e médias e, por isso, elas estão dentro do S do social. Exato, na cadeia de suprimento delas, na cadeia de valor, precisando de acesso a capital. E, uma vez que elas conseguem oferecer um capital, ancorando essa operação, elas também podem pedir de troca, né, em troca, que essas empresas pequenas e médias melhorem os seus processos e as suas formas de atuação. Carol, e que tipo de soluções que você tem visto surgir, né? Assim, pelas startups ou até ideias que as empresas têm e estão investindo em novas soluções dentro mesmo? A gente estava falando de grandes empresas, então, falando um pouco das grandes empresas, né? Bom, como eu disse, né, tem as emissões, né, que estão voltadas a essa temática. As mais conhecidas são esses green bonds, essas emissões verdes que vão para financiar investimentos em novas fábricas, em novos modelos de produção. E uma novidade que cresceu muito nos últimos anos, quer dizer, novidade no sentido comparativamente aos bonds, que são os Sustainability Linked Bonds, que são as emissões ligadas a indicadores de sustentabilidade. Então, basicamente, a empresa ela não precisa ter um projeto, ela pode ter um mapa de indicadores que ela quer, na verdade, atacar, seja melhorando, seja mitigando efeitos, e ela busca um financiamento para melhorar esses indicadores. Em geral, ela acaba usando isso para toda a cadeia de valor,
Então, para realinhar os fornecedores, eventualmente para orientar né, o seu uso de energia. Então, tem vários aspectos que ela pode endereçar, mas, obviamente, que o mercado está olhando com bastante atenção para que essas emissões sejam, de fato, coerentes. E o que eu estava falando no nosso papo anterior, a novidade também são as empresas entrando de investidoras de impacto em modelos de financiamento em que você tem um tema muito específico. Então, por exemplo, né, uma empresa atuando no Cerrado, querendo trabalhar com recuperação de pastagens degradadas, por exemplo, né? Então, é um programa super importante, onde você vai ajudar o produtor rural a produzir de uma maneira diferente. E aí ele precisa ter recurso, ele precisa ter conhecimento. E aí as empresas, né, no caso, né, essa empresa ela entra com um aporte de tecnologia, assistência técnica e também financiamento. É óbvio que quando você tem as grandes empresas fazendo esse movimento e criando os seus hubs, os seus corporate venture capital, que são os seus hubs de investimento em startup, você também motiva o surgimento de startups, né? E aí você tem hoje startups tanto voltadas, né, a modelos de financiamento para atingir a população, a parte da população que tem menos acesso a recurso, as techs, né, seja a clean tech, como eu falei, a health techs, né, que vão propiciar saúde para mais pessoas, muitas voltadas ao agronegócio, que fazem, por exemplo, rastreamento, georreferenciamento, para saber se você, por exemplo, está plantando em áreas onde tem desmatamento. Então, isso tudo vai gerando um ciclo virtuoso que, quando você tem esse, né, recurso voltado a promover essa agenda, startups surgindo com informações, isso, por sua vez, retorna e gera melhores modelos de risco e de alocação de recursos. Então, é um efeito combinado que vai gerando esse movimento mais avançado da agenda ESG. E não é fácil, tá, Stephanie? A gente vê, por exemplo, não são em todos os mercados, não são em todos os setores. Tem setores que estão andando mais rápido, até por conta de pressão internacional. A gente tem hoje essa situação geopolítica na Europa. A gente vê o preço do barril de petróleo chegando a $110 o barril, né? Que é algo que a gente já não via em uma década. E aí muita gente dizendo, poxa, será que isso vai desacelerar a agenda ESG? É o efeito de curto e longo prazo. No curto prazo, em alguns setores, pode desacelerar. Sabe que a longo prazo a resposta, mas essa pressão de agora acaba acelerando também, de certa forma. Bom, vamos fugir disso. Vamos fugir disso. A gente não pode ficar à mercê dessas oscilações geopolíticas. A gente precisa achar soluções definitivas. E aí isso também pode acelerar a agenda ESG, principalmente no que diz respeito a energias renováveis, transição energética. E você acha que o Brasil tem uma vocação especial aí justo nessa área? Como é que você enxerga? Acho, sem dúvida, né? Acho que isso é falado por vários especialistas. Eu estou aqui reproduzindo, né, gente que sabe muito do assunto. Mas a gente tem duas grandes vocações que são relevantes para a agenda de redução de emissões de gás de efeito estufa no mundo. Uma é a matriz energética e a outra é o uso da terra, né? Que está muito ligado ao nosso, né, carro-chefe aí, de crescimento do PIB, que é o agronegócio. No que diz respeito à matriz energética, né, a gente, em função da crise hídrica, a gente acabou sujando um pouco a matriz energética com as termoelétricas, né? Por outro lado, você vê grandes iniciativas, como no Ceará, hidrogênio verde, você vê o nosso etanol, quer dizer, tem vários caminhos hoje sendo aventados. Acho que é uma grande corrida. Carol, qual que vai dar certo? Acho que ninguém sabe. As pessoas, obviamente, estão fazendo estudos que você vai ter o uso de uma determinada energia para alguns setores, de outra para outros. Mas a verdade é que a gente tem várias iniciativas no Brasil correndo em paralelo, que são grandes protagonistas da transição energética. E no que diz respeito ao uso da terra, a gente ainda tem um grande problema, que é resolver o desmatamento, que hoje é o maior vilão das nossas emissões. O Brasil emite pouco no mundo, mas a gente poderia ser um grande fomentador, né, de equilíbrio climático e, obviamente, com o desmatamento a gente vai perdendo esse protagonismo. Isso é algo que a gente deveria zelar para não acontecer. Fora os impactos, né, aos povos locais, indígenas e tudo isso. Mas a gente, né, o uso da terra é algo que o Brasil faz muito bem nas zonas, obviamente, que você não tem o crime, né, atuando.
Mas quando você olha, por exemplo, as áreas do Brasil, que são grandes produtoras, né, de grãos, você vê o uso de uma tecnologia avançada em termos do uso da terra, né? A gente tem 2 safras, às vezes 3, né? E isso é fruto de muito estudo e muita pesquisa que foi feito no Brasil para essa finalidade. Então, se a gente consegue conciliar com sistemas integrados, né? O que são sistemas integrados? É você conciliar floresta com produção, 2 tipos de produção, como, né, pecuária e lavoura. Você integrar esses sistemas ajuda a conciliar produtividade e melhor uso da terra. Então, o Brasil tem um grande potencial, né? Hoje a gente a gente usa de todo o nosso território 16 milhões de hectares, a gente pode chegar ao dobro em 10 anos se a gente investir em sistemas integrados para valer. E aí, voltando, as grandes empresas podem ser grandes protagonistas nisso, seja com linhas de financiamento, seja com investimento de impacto, ajudando as startups do setor. Então, o Brasil pode ser já é uma potência agroalimentar, conciliando produtividade e sustentabilidade. Tem um grande caminho aí que a gente pode ser protagonista no mundo. E investir nessa mudança, né? Assim, é uma mudança a longo prazo e, por isso, leva um investimento alto, né? Isso. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre justo esse retorno de investimento, porque muitas pessoas, e normalmente que estão com a caneta na mão, podem vir a achar que, não, mas isso aí esquece. Tem gente para pensar de tudo quanto é forma, né? Então, eu queria que você desmistificasse um pouco, dizendo, investir nisso não tem retorno, é só gastar dinheiro. Não, mas tem retorno, é muito longo prazo. Dá uma aulinha para a gente aí para conseguir solucionar, né? Esse é um tema bastante polêmico, né? Mas eu acho que a gente, separando um pouco o mercado nos tipos de ativos, né? A gente hoje tem um protagonismo grande da renda variável, que são os investimentos em ações, né? As ações, investimento em ações, eles têm uma volatilidade inerente, né? Eu sou ISD e aí amanhã eu vejo, né, o petróleo subindo de preço, muita gente corre, né, para aproveitar essa diferença aí de preço, né? Mas eu acredito que o nosso grande futuro são os investimentos de maior carência, que são os investimentos de médio e longo prazo, que estão muito no mundo do financiamento, né? Então, acho que no curto prazo, né, o mercado de renda variável já tem vários estudos que mostram que quando você coloca isso numa série de tempo e olha as empresas que valorizaram na última década e que tiveram bom desempenho em aspectos materiais no que diz respeito ao ambiental, social e governança, elas têm uma valorização maior do que empresas do mesmo setor que não tiveram um bom desempenho nesses indicadores materiais. Então, isso resolve um pouco a questão de que, no médio e longo prazo, você vai capturar valor. No curto prazo, tem sempre o oportunismo do mercado. E eu te falo, eu não acredito muito, esse oportunismo, ele sempre é muito volátil, não é ele que vai fazer a agenda ESG. Agora, o investidor que está olhando para o longo prazo, então, quer ter uma carteira de negócios ou que quer financiar a transição, ele, com certeza, tem que considerar o aspecto tempo. Quais são os melhores investimentos? Aqueles em que você não precisa de tanto tempo para uma tecnologia nova maturar e que você consegue conciliar isso com ganhos representativos de produtividade ao longo do caminho. Acho que tem um fator que pouca gente está considerando, às vezes, quando está nesse debate. Quando eu digo pouca gente, que ainda não acredita que isso pode dar retorno. Tem um aspecto importante, né? Os governos podem começar a colocar taxas pesadas em grandes emissores, né? Emissores de carbono, né? Nesse caso. Quando mexe no bolso, né? E aí, eu estou comprando um ativo que amanhã pode ser taxado de uma forma a diminuir muito o valor dele para mim e aumentar muito o custo de capital daquele ativo, né? Então, eu preciso aprender a olhar isso também, né? Às vezes, no curto prazo, a conta não está fechando, mas ela pode fechar rapidinho diante dessas alterações. Então, é quase que difícil, né, dizer como que você pode estar fazendo um investimento olhando esses impactos e achar que você não pode ter retorno. Com certeza você vai ter, ele pode demorar um pouco mais em função de maturação da tecnologia, mas você pode ter uma grande surpresa no meio do caminho, que é o papel dos governos, e eles vão atuar. Sim. Isso é história, a gente viu acontecer isso com a indústria de tabaco, no passado com outras indústrias que a gente nem acredita que o mundo teve, como a indústria de escravos, né?
Então, o governo atua e isso ele pode, assim, uma mão pesada, descontinuar e inviabilizar algumas indústrias se elas não estiverem investindo pesadamente nessa transição e nessa agenda. E eu costumo dizer que, normalmente, as coisas no mundo mudam ou pela pressão popular, seja de mercado, consumidor, seja de quem está trabalhando nas empresas e tudo mais, ou com tecnologia, ou com regulação, né? E a gente viu recentemente a CVM, no final de 2021, colocando o formulário para as empresas listadas na Bolsa preencherem e dizerem, pelo menos, o que elas têm. Se não tiver, declara que não tem, né? De iniciativas relacionadas ao ambiente, ao meio ambiente, à diversidade, equilíbrio, equidade salarial e tudo mais. Toda vez que você vê os grandes reguladores atuando, né, é um sinal de que a sociedade está caminhando para uma direção e que dificilmente vai ter volta. Então, a CVM com o formulário de referência, a B3 devendo o índice, embora a gente sabe que pode ter uma distorção aqui e acolá. Se a gente olhar o movimento fora do Brasil, né, o que está acontecendo na Europa, teve uma notícia bastante interessante no começo desse ano, né? A Moody's, que é uma agência de rating, né, ela descadastrou, quer dizer, ela removeu dos fundos que se diziam ESG o rótulo de ESG de 1.200 fundos que estavam no mercado se dizendo ESG. Então, quando você vê esse movimento, você fala, o negócio aqui não é brincadeira, né? O dinheiro, né, ele apesar, né, de você pensar na abundância que é o mercado financeiro, ele não faz desaforo. Quer dizer, se você está querendo que o investidor entre com um premium de mercado, ou seja, disposto a esperar mais ou a exigir menos retorno, né, no sentido de risco, ele vai te cobrar de volta, né? Então, na Europa, você vê movimentos, por exemplo, que colocam com bastante rigor a questão do que faz você ter um rótulo ESG ou não. Aqui, né, eu sou do grupo da Ambima, que é a autorreguladora do mercado financeiro e que trabalhou aí com um time super fera de experts para estabelecer os critérios para que um fundo seja considerado ESG. Então, você vê o movimento Ambima, depois vem CVM, B3, você vê o próprio Banco Central cobrando informações de risco dos bancos. Eu acho que o mercado está aprendendo como ele se coordena para você gerar um efeito duradouro. Mas é inevitável, porque à medida que essas informações vão chegando nos reguladores e autorreguladores, o governo também vai aprendendo. Em função disso, ele vai estabelecer novos parâmetros regulatórios. Então, é um movimento inexorável. Pode demorar mais ou menos. Se a gente se balizar pelo que está acontecendo fora do Brasil, isso vai acontecer com bastante força, né? E velocidade também, acredito. E velocidade, eu acho que em função até dessa situação geopolítica dramática que a gente está vivendo, a agenda de renováveis, inclusive, né, quais são os grandes polos aí de exportação de grãos, né? Isso vai acelerar uma agenda importante no que diz respeito à coerência entre dizer que faz e fazer de fato. Virar mainstream, né? Então, a gente vê, às vezes, a ESG ficando muito na bolha que a gente vive, quem trabalha com isso ou com inovação, e aí agora entra na boca do povo, né? Que é um pouco da nossa... do nosso papel aqui de trazer esse assunto para a televisão e para as pessoas começarem a entender, saber o que é e passar a exigir também. Eu gosto de brincar que o termo ESG ou ASG, né, no português, é como se fosse um indexador. Como foi a URV quando a gente mudou para o Plano Real, né? É temporário, né? É quase como uma forma da sociedade, os mercados aprenderem como considerar de forma mais sistemática e sistêmica esses fatores, tanto na forma como você avalia risco, precifica ativo ou planeja novos investimentos. Ou vive. Né? Exatamente. Pessoa física vivendo e... olhando ao seu redor e incorporando novas informações. A partir do momento que isso passa a fazer parte das rotinas, o ideal é que esse termo sumisse e que ele fosse modus operandi, né? Da maneira como se faz negócio, como a gente opera no mercado, né? E vai acontecer de surgirem os profissionais que vão ser pessoas com esse conhecimento sistêmico, bastante setorizado. Acho que não dá para falar desse termo de forma genérica, né? Eu acho que
essa fase é importante. Claro que a gente precisa de pessoas falando do assunto, mas do ponto de vista de materialização disso em negócios, você precisa especializar, né? Trazer esse termo para setores, para tipos de investimento. E aí você vai ter aí novos profissionais, né? Ou profissionais acostumados com uma forma de trabalhar que vão incorporar essas e que, obviamente, vão, na verdade, incorporar esse modelo mental na maneira como eles decidem investimentos, planejam investimentos e criam negócios. E acho interessante que é justo, inclusive, como a sociedade evolui, o mercado de trabalho evolui, mal ou bem já é uma nova categoria, né, de trabalho. Então, o futuro do trabalho esbarra aí também, né? Sem Sou um dúvida. profissional especializado em ESG. Exatamente. Muito bom, Carol. Para finalizar, que dica você daria para as empresas que estão olhando esse assunto e as startups que têm como core solucionar esses problemas relacionados ao ESG? A primeira coisa, né, as grandes empresas investam nas suas governanças, né? Você tem boas referências de mercado, como o GRI, por exemplo, que estabelece bons parâmetros para os conselhos operarem com comitês de sustentabilidade, de diversidade, comitês que misturam o tema ESG, selecionando profissionais de mercado que possam ajudar a empresa a pensar o assunto de forma estratégica, né? Segunda coisa, olhem para o orçamento de uma forma ampla, inovadora. Tem muitos recursos que as empresas, na verdade, desperdiçam, né, em esforços que elas não conseguem nem mapear o retorno. Esses recursos eles podem entrar em modelos de financiamento a serviço da cadeia de valor, né? Então, tem muito recurso que a empresa nem sabe que ela pode verter para esses instrumentos de financiamento e ajudar a sua própria cadeia, que eu falo que são as empresas como investidores de impacto, né? E terceiro, o empreendedor, né, a empreendedora que está olhando para essa agenda, né, realmente olhar, quer dizer, setorizar o olhar, entender quais são as demandas que essas grandes empresas, essas cadeias de valor, elas têm, e pensar como a tecnologia pode agregar nesse assunto. Não só a tecnologia, mas pensando também o impacto social dessas tecnologias. Eu acho que hoje, quem olhar para os temas que o Brasil mais carece, que é redução de desigualdade social, acesso a recurso, aumento de produtividade, acho que vai estar em temas bastante profícuos aí do ponto de vista de investimento. Muito bom. Carol, obrigada mesmo. Obrigada. Acho que, de novo, uma aula que você sempre dá. Fica a dica aí para todo mundo. Acho que é uma agenda muito importante. Cada vez mais vai ficar no dia a dia. Acho que as últimas gerações e as que ainda estão por vir aí, que vão entrar no mercado de trabalho, no mercado consumidor, já vão estar realmente no DNA, igual a gente comentou aqui. Então, que bom que essa agenda agora está na boca do povo cada vez mais na televisão. Obrigada, Carol. Prazer, Stephanie. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês.